Olá, tudo bem? Eu sou o Bruno Abreu, bem-vindos ao canal Direito e Filosofia do Zero, tá? Eu sou estudante de Direito da FMU, também sou estudante de Gestão de Serviços Jurídicos na Uninove e sou graduado em Tecnologia de Gestão Pública também. E esses vídeos, esse canal tem como objetivo eu realizar alguns estudos juntos a vocês, porque quando a gente explica o que a gente aprendeu, a gente memoriza melhor, e também algumas dúvidas para quem está no primeiro semestre ou no segundo, matérias básicas, a gente vai estudando juntos aí, tá? Hoje eu vou falar de ciência política, direito, Estado e sociedade, tá? Então eu vou falar um pouquinho do que eu aprendi, o que eu vou passar para vocês. Quem quiser complementar, alguém que já é bacharel ou já está num concurso público, passou, já está num nível já de entendimento melhor, pode deixar aqui abaixo as suas considerações, tá bom? Então vamos falar um pouco sobre ciência, política, direito, Estado e sociedade, tá? O que é política, tá? A primeira coisa que a gente tem que entender. Quais são as definições de política? É o esforço para organizar a nossa convivência uns com os outros. É a arte ou a ciência de governar. É a arte ou a ciência da organização, direção, administrações de nações ou estados, e é a ciência política também, tá? Dentro da política tem os governos, os cargos públicos, as leis, as instituições e etc. São maneiras pelas quais as relações de poder vão chegando a um certo modo de organizar a sociedade para que as pessoas possam conviver entre si. E isso é política, tá? O que a ciência política aborda, tá? Toda primeiro semestre a faculdade é obrigada a ter essa matéria. Eu acho muito interessante, que fala de filosofia também, tá? Bom, ciência política estuda o modo que uma sociedade se organiza para garantir a convivência entre seus membros, formas de governo, organização jurídica, relações de poder e etc, tá? A política e o direito, qual que é a relação, como que eles estão interligados, tá? Sempre tiveram associados, ambos dizem respeito ao modo de como as pessoas e os grupos se organizam para conviverem uns com os outros. Isso a gente está falando bastante disso, né? Da sociedade, da convivência. Em uma mesma sociedade, o direito tem importante participação na relação de poder na vida política de uma sociedade, tá? Ele que indica e dita as leis, né, para a sociedade. Bom, a ciência política também está ligada à filosofia, tá? A ciência política se utiliza da filosofia principalmente em seus fundamentos e também nos estudos introdutórios, tá? Muitas teorias políticas partiram de filósofos como Platão, Aristóteles, Hobbes, Locke, Rousseau, entre outros, tá? A gente vai falar em outros vídeos de cada um deles detalhadamente, muito bacana passar por todos eles. É uma experiência incrível que eu estou tendo com filosofia, tá? Existem regiões comuns entre a ciência política e a filosofia, porém elas são diferentes, tá? Qual que é uma diferença importante entre a ciência política e a filosofia política? A teoria científica ela sempre vai se especializar no tema de estudo, evolui sobre ele, tá? Já a filosofia tende a se relacionar com outros temas, como liberdade, temas como vida, pensamentos filosóficos. Ela não só se prende à teoria, tá? Qual que é a relação entre Estado, sociedade e ciência política, tá? Vamos entender um pouquinho a origem da palavra política, tá? Ela vem do grego polis, que é cidade, que vem de cidadãos, tá? Antigamente, todos os cidadãos eram políticos, tá? Na Grécia Antiga, e participavam ativamente das decisões. O cidadão comum era um político, tá? Apenas no século V a.C. foi que foi formada a primeira democracia, tá? Antigamente era tudo império. Os impérios eram aglomerados de colônias dominadas por uma cidade mais poderosa, tá? Já na Idade Média, no século V d.C., a concentração de poder já estava na mão de uma minoria. O povo não participava mais
tão ativamente, tá? E ficou mais nítido ainda esse poder na mão de uma minoria com o surgimento dos primeiros países do mundo, que foi no século 13 depois de Cristo, tá? Os países foram os primeiros grandes estados formados por muitas cidades, pessoas da mesma nação vivendo no mesmo território, com a mesma língua e cultura, além de estarem sobre o mesmo governo, tá? Bom, o termo Estado foi utilizado a primeira vez pelo Nicolau Maquiavel, tá? Afinal, o que é Estado? É um conjunto formado por um povo, um território e uma forma de organização política que atua sobre esse povo e é dotado de soberania, uma força superior, tá? Eu indico a todo mundo esse livro aqui do Maquiavel, tá? Que chama O Príncipe, tá? Deixa eu colocar aqui para vocês verem. É um livro aí que você acha aí, inclusive quem não conhece, vou deixar aqui no link, Estante Virtual. É um sebo virtual que é baratinho, você consegue comprar por menos de 9, 10 reais. É uma leitura, não é uma leitura fácil, muita gente fala que entendeu e não entendeu. Eu até hoje, para ser sincero, não entendi 100%, mas está me ajudando muito nos meus estudos, tá? Esse aí que está na fotinho é o Maquiavel. Então, o Estado é um conjunto formado por um povo, território e uma forma de organização política, tá? Dentro dessas formas de organização política, a gente tem alguns termos, tá? Então vamos lá para alguns. Comunidade é uma interação entre indivíduos, tá? A sociedade é o povo de um estado, sem perder a liberdade, tá? O cidadão não perde a liberdade, mesmo fazendo parte de um estado. E noção de soberania desenvolveu-se após a Idade Média com o aparecimento dos primeiros países governados por reis, de uma força maior que dominava a população. Tá? Outros termos, tá? Democracia. O que é a democracia? Simplesmente assim, no foco, tá? A democracia é o povo estar no poder indiretamente através dos seus representantes, tá? Aqui no Brasil, por exemplo, a gente vota nos nossos candidatos a prefeito, presidente, e eles vão lá representar a gente, a opinião da maioria, tá? Eu vou falar de alguns filósofos, tá, como Locke, que falou bastante sobre isso, tá? E é muito bacana, tá? Constituição. A Constituição é a base do fundamento legal de todo o funcionamento de um direito do Estado. Ela é a base de como tudo tem que funcionar, são as regras do jogo, tá? Teoria geral do Estado. Foco em questões técnicas e ligadas ao uso jurídico de certos conceitos, tá? E ciência política. A ciência política está voltada à sociologia, à filosofia, à busca de uma perspectiva mais ampla, voltada para problemas sociais, históricos, econômicos e diretamente políticos, tá? Bom, esse é o primeiro videozinho curtinho aí pra gente entender. O próximo vídeo vai ser de estudos de política na antiguidade, os gregos e o sentido da política, pra gente estudar junto aqui, tá? De referência eu usei o livro do Dall'Ari, tá? Do Dalmo de Abreu, Elementos de Teoria Geral do Estado. E também vou agradecer ao professor Vanderlei Costa Lima, tá? O meu professor da FMU, muito querido. Tá aí o Instagram dele para vocês seguirem, tá na descrição aqui embaixo também o Instagram dele. Então espero vocês no próximo vídeo. Quem puder, curta o canal. Eu sou o Bruno Abreu, então sou estudante de Direito na FMU, estudante de Tecnologia em Gestão de Serviços Jurídicos no Uninove e sou graduado em Tecnólogo em Gestão Pública na AMP, tá? Meu Instagram aqui é Direito e Filosofia do Zero. Sigam lá, a gente está começando o canal, está começando também. Vamos fazer bastante vídeos, bastante estudo juntos. E deixa aí seu comentário se você gostou. É um videozinho simples, mas de coração. Gratidão aí a vocês. Graças.